Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Obrigado, louvor. Aleluia. Não deixa essa unção ir embora. Amém? Há algo de Deus acontecendo nessa noite. Algo de Deus muito forte está acontecendo nessa noite. E Deus quer tocar o teu coração. Você deixa? Você deixa? Aleluia. Deus é bom demais. Diga, Deus é meu Pai. E Ele começou algo em mim. E diga, e Ele é poderoso para aperfeiçoar a obra que iniciou. Sabe, irmãos, eu acredito que nós como cristãos, por mais amadurecidos que estamos em Cristo Jesus, estamos em construção. Sim ou não? Cada vez que a gente está se expondo à palavra de Deus, algo de Deus chega para que seja como um complemento, para algo que a gente já recebeu, para algo que a gente já tem em Cristo Jesus. E se tiverem incomodados aí com frio, amado, pode aumentar a temperatura, não tem problema não. Eu estou com 2 camisas aqui, eu suporto. Vamos embora, pode aumentar aí, se quiserem, para que não se sofra muito, aumenta, está aqui o controle. Aleluia, Deus está construindo algo em mim e em você. Deus está fazendo algo que vai durar para a eternidade, amados. Hoje à tarde, eu não sei se alguns viram no grupo da igreja, a gente se despediu da irmã Naurinha. Ela foi uma das cofundadoras aqui da igreja Verbo da Vida, Vitória, junto com seu genro, sua filha e seus netos. Nomes, Kézia, Edgar, Ciro e Cindy, né? Estavam aqui no início dessa igreja, começaram essa igreja, e ontem ela partiu para casa, tá? Ela já tinha uma certa idade, se não me engano, 87 anos. 88 anos, já estava bem debilitada nesses últimos dias. Passou, acho que já uns 3 anos fazendo hemodiálise, né? Estava bem complicadinho para a física dela, para o corpo dela, e ela era uma mulher bem magrinha, bem singela, e isso trouxe algumas complicações, mas aprove ao Senhor dizer para ela que era dia dela voltar para casa. E amados, a gente estava lá no funeral e pessoas falaram, testemunharam dela, e uma das marcas dela, certa, era que Deus não deixava ela perder a paciência. Era uma mulher centrada, organizada, por mais que viesse situações, que ela vivia situações e viveu várias situações, ela deu um exemplo e deixou um legado de fé. E você hoje vive no Verbo da Vida Vitória, porque também ela plantou sementes de fé. Amém? E somos gratos a Deus pela família, por Kézia, por Edgar, por Ciro, Cindy, e agora a Belinha, né, a filha do Ciro. Amados, coisa boa é você entender os princípios do que começou, as pequenas coisas. Começa a celebrar uma vitória, que você vai se acostumar e não achar estranho quando vê algo novo acontecendo, algo grandioso. Deus está te chamando para você celebrar as pequenas festas, as pequenas coisas, porque Ele quer te colocar sobre o muito. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem acha que Ele é capaz de fazê-las cumprir? A palavra de Deus diz, em 1 Timóteo, capítulo 3, não, Tito, capítulo 3, verso 8, deixa eu ver se é isso mesmo. Tito 3, 8. Fiel é esta palavra. Qual palavra? A Bíblia, a palavra escrita, o Logos de Deus, que vira rema na minha e na sua boca. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que quem tem crido em Deus, quem tem crido em Deus aqui? Você tem crido em Deus? Fica firme. Quem tem crido em Deus, sejam solícitos no quê? Você está acompanhando aí? Na prática de boas obras. Estas coisas são o quê? E proveitosas aos homens. E aqui, homens, humanidade. Amém? Deus nos chamou para apresentarmos para o mundo como é o modo e estilo de viver com a mentalidade de reino dos céus. Um povo diferenciado.
Um povo que tem promessa e que vive à altura do seu chamamento. Quem lembra, a minha última ministração foi que a gente consegue viver segundo as Escrituras. Amém? Você nasceu para cumprir como Jesus, segundo as Escrituras. Se você é alvo de promessa, se você tem promessa ao Senhor, do Senhor, você é aquele que as Escrituras já falaram a seu respeito. E o que está escrito, Deus falou, ponto final, vai acontecer. Segunda Pedro, capítulo 2, capítulo 1, verso 4. Vamos ler a partir do 3. Visto como pelo seu divino poder, 2 Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas algumas coisas que talvez conduzam à vida. Vocês têm essa versão aí? Não? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doados só o que Ele quer. Eu quero que você acompanhe, por isso que eu estou lendo errado. Eu quero que você perceba o que está escrito. É o que está escrito que vale. Amém? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para essa palavra piedade. Piedade é respeito para com as coisas divinas, consideração para com o divino, uma conduta respeitosa e considerando a presença do divino, inclusive nos ritos, culto, adoração, dizimar, ofertar. Uma vida piedosa é literalmente aquele que cumpre a palavra de Deus e considera o Deus da palavra. Amém? Então, tudo o que nos foi dado por Ele, concernente a todas as coisas, nos capacita a viver uma vida santa, uma vida piedosa diante de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Mais um parênteses na virtude. Virtude é poder disponível da parte de Deus que capacita a pessoa a dar resultados, mas também é uma qualificação moral. Você sabia disso? Que você foi qualificado com poder o suficiente para ter resultado, mas também para ter qualidade moral. Você tem caráter. Um caráter baseado na palavra de um homem santo, de um homem honesto, de um homem correto. E aqui homem eu estou englobando todo mundo. Amém? Que anda alinhado com o princípio das promessas que já foram dadas. Aleluia. E por causa dessa capacidade dada, desse poder e qualidade moral dada, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e pequenininhas promessas. Tá bom, pequenininha não, porque Deus é grande, então mediana para um ser humano, comedor de feijão e alguns de cuscuz. Muito grandes e preciosas. Para pensar. Algo de Deus já começou na sua vida. Você é alvo das promessas e da palavra de Deus. A palavra de Deus que te gerou, e é ela que tem vida nela mesma. Ela produz o resultado ao qual Deus já disse que vai acontecer. E olha só como é a qualificação dessa palavra que está em você. Ela é preciosa e muito grande. Eu sei que Paulo explica no livro de Coríntios sobre os dons, e ele diz que o poder de Deus está em vasos de barro. É ou não é? Quem reconhece aqui? Que naturalmente o homem não pode suportar o poder de Deus, mas aprove a Deus reconstruir você por dentro, te colocar um espírito novo que é capaz de ter dentro toda a suficiência do Deus Todo-Poderoso, que nem cabe nos céus e na terra. Não me pergunta como, essa física é de Deus. Um Deus que os pés dele estão apoiados na terra como se fosse uma escora dos seus pezinhos. Os céus se enchem da sua glória, e a voz de Deus faz com que os montes se fendam. A grandiosidade desse Deus, e é esse Deus que está dentro de você. E as promessas que Ele deu a você são muito grandes, tão grandes quanto Ele, e tão preciosas quanto Ele. E você está em construção.
Deus está construindo algo grande, amado. Não é pequeno. Ah, mas eu nasci em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém se espantou porque veio o Salvador do mundo. Pode vir alguma coisa de Vitória? Marquinhos? Pode vir alguma coisa boa de Vitória? Claro que pode. Nós estamos em Cristo. Nós nascemos nele. Tem algo bom em Vitória? Ah, sou eu. E eres tú, hermano. ¿Comprendes? Tú tienes la propia vida de Dios en tu corazón. Esta. Muy bien, ¿no? Pero no mucho. Vai melhorar. Eu creio, amados, em algo grande que Deus colocou no teu coração, que as nações estão esperando. Está acontecendo algo. Mesmo que eu não veja, Deus está se movendo. Mesmo que eu não sinta, Deus está indo a meu favor, porque eu tenho uma aliança com Ele. Você consegue se ver assim? Aleluia. Eu sei que Deus não nos chamou, André, para morar em Vitória, saindo de onde nós éramos conhecidos, de onde já tínhamos uma possibilidade de ser reconhecido no ambiente até da igreja, para vir para uma cidade que quase não conhece ninguém, só conhece os irmãos da fé, porque é um verbo da vida, é igual em todo lugar. À toa, de qualquer jeito, para dar passos para trás, de maneira nenhuma. Estou eu aqui para dizer, Deus não chama em vão, mas Deus não chama desocupado. Por isso que você está tão ocupado. Por isso que você tem muito o que fazer. E cuide para que esse muito o que fazer não substitua a presença daquele que está fazendo muito por você. É essa a observação. Deus está construindo algo grande em você. Deus está levantando uma estrutura por dentro que você vai ver que na hora da pressão isso vai funcionar. Vai funcionar. Porque a palavra de Deus, como diria o apóstolo Bud, funciona, irmão. Palavra funciona. Funciona de verdade. Ela funciona por si só, ela é ungida por si só. E quando eu me ponho alinhado com a visão do que Deus já falou, e recebo aquilo que já falou, eu vou viver à altura dessa muito rica e preciosa promessa, a qual nos foi doada. Salmos, capítulo 46, do 1 ao 3, tem algo grande de Deus acontecendo na minha e na sua vida. E Ele se mostra poderoso para aqueles que praticam a palavra. Se você consegue crer? Você consegue crer? Então se prepare, porque você vai começar a ver a glória de Deus. Isso é promessa de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe, Moisés, no tempo de sua aliança, a velha aliança, e ele para receber da própria mão de Deus a pedra da lei, escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, ele fez um pedido especial. Ao passar 40 dias e 40 noites lá na presença do Senhor, ele disse: ó Senhor, eu posso pedir algo? Deus poderia dizer: já está bom demais, meu filho, já te dei os 10 mandamentos, já te deixei me ouvir, deixei tu subir o monte, que até um animal se encostar vai morrer, eu deixei tu vir para aqui, para perto de mim, tu quer o quê? Deus não fez isso. Deus colocou essa expectativa em Moisés, e Moisés disse: deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua face, revela-me a tua glória. O que é que Deus fez para revelar a glória dele? Quem lembra desses textos? A Bíblia diz que Deus proclamou a sua bondade. Isso me diz algo muito bom e muito importante, que talvez o espetacular não aconteça, para que eu veja a glória de Deus sendo grandiosa, mas a bondade de Deus, todos os dias é a glória de Deus manifesta. Você sabia disso? Porque quando Deus foi demonstrar-se todo poderoso, ao qual Moisés só viu ele pelas costas, e a Bíblia dá uma forma humana a ele, que ele pôs a mão sobre a penha para que protegesse Moisés, porque ele disse: Moisés, nenhum homem me viu, e quando me viu morreu. Então, para que você não morra, eu vou declarar quem eu sou. E ele declarou a sua bondade, e a Bíblia diz que um vento forte e um fogaréu passou sobre, mas no momento que Deus vai andar,
a calmaria. Aleluia! Eu quero dizer para você exatamente, é só para quem crê. Calmaria em Deus, no meio de tormentas, em meio à guerra, tendo paz, só quem crê. E eu quero te convidar a entender que a palavra está dizendo a teu respeito. Isso é pessoal, é individual. Por mais que eu esteja pregando para várias pessoas e chegando aí para a internet, para as casas das pessoas, amados, Deus trata com você individualmente. Deus está falando específico com você. Veja, pois, como você está ouvindo. Salmos 46, versículos do 1 ao 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem é o teu refúgio e fortaleza? Deus está construindo algo grande, sim ou não? Você já viu uma fortaleza? Você talvez deva ter assistido algum filme épico, um documentário de cidades antigas. Você vai ver que as fortalezas eram algo muito grande. Para o ambiente que tinha naquela época, eram muros muito altos, muros muito largos, pedras muito grandes, proteção maiores do que às vezes naturalmente a cidade comportaria. Os gastos da cidade aumentavam por causa daquela fortaleza. Deus está construindo dentro de você fortaleza e refúgio. É algo grande para te proteger de coisas que talvez possam parecer a seus olhos grandes, mas tudo que Deus olha é de cima para baixo. E você consegue entrar nele, e ele consegue entrar em você. Você consegue entender isso? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O que você vai fazer? Se habituar ao refúgio, se habituar à segurança que a fé tem. Amém? Porque você é alvo das promessas. Algo grande de Deus está sendo construído em você. Algo poderoso pela fé. Você está recebendo material para se adequar e viver à altura do seu chamamento. Amém? Quem crê nisso aqui? Oh, aleluia! Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27. A gente vai ver uma situação de segurança que Jesus fez. E cabe uma pergunta, eu gosto de fazer isso, amados, para que a gente raciocine onde estamos, quem somos e o que temos. Você tem Jesus no seu coração? Jesus está dirigindo a sua vida? Presta atenção nisso aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, a gente vai lendo aqui. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus se desesperava, dormia, descansava em meio à tormenta, sem gastar energia à toa, mas sabendo que ele tinha dito, a gente vai lá para o outro lado, tá? Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus. Você pode ler essa pergunta aí para mim? Viu que não era a incapacidade de Deus de trazer o resultado, mas era a timidez do homem de falar com a situação? Jesus, falando algo para eles, sem afrontar, mostrou o defeito onde estava. Na pequenez da fé e na timidez de falar contra a circunstância. Deus construiu refúgio e fortaleza dentro de você, para você entender que você pode falar para o adversário: ei, para de zoada. Por quê? Eu estou seguro. Eu vou dizer isso de novo para você entender. Circunstâncias que vierem, aprenda, seja responsável, use do seu bom senso e da sua inteligência. Mas naquilo que você percebeu, isso aqui não estava assim.
Veio de repente, choveu de repente assim. Como é que foi? Como é que pode? Uma tempestade, estava tudo bem. Só porque ele disse que vamos lá para o outro lado, começou essa tempestade, começou essa afronta. Espera aí, parou. Eu tenho uma fortaleza. Eu tenho uma segurança. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Eu confio nele, eu vou chegar lá do outro lado. E para de ser tímido daquilo que Deus já falou para você. Porque parece para ouvidos de descrente que quando você diz que está crendo no Senhor e falando aquilo que você é nele, parece afronta para as pessoas que não creem. Deixa eu dizer para você, use o amor de Deus que foi derramado no seu coração, mas não mude a sua confissão de fé. Seja respeitoso, seja inteligente, evite os conflitos porque você é da paz, você é do bem, mas não mude a confissão do que Deus colocou na tua boca, porque a tua confissão é o que te vai levar para o futuro. Porque a boca fala que o coração está cheio, mas o ventre vai se fartar daquilo que a boca fala. É melhor falar o filé do que dizer que vai roer o osso. Comer o pão que o diabo amassou. Viver na sofrência. Dar certo para todo mundo, menos para mim. Amados, tem gente treinando pessoas em plateias e pagando caro por isso. As pessoas estão pagando para ouvir palavras motivacionais. Deixa eu dizer, a motivação da nossa vida é a certeza da vitória em Cristo. Amém. E a palavra garante. E você nem precisa pagar, foi de graça. Amém. É pela graça. É disponível. E Deus injeta isso todo dia que você abre a Bíblia. Deus injeta a palavra de ânimo. Deus injeta força e ânimo para você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Não é coisa impossível. Deus te fez para fazer exatamente essas coisas. Quem está acreditando que vai fazer obras maiores? Deixa eu logo dizer a medida e a altura do sarrafo. Cristo, Jesus, a medida do varão perfeito, é essa a medida que Ele quer que eu e você chegamos. E quando chegar nisso, Ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas você que é meu seguidor, meu discípulo, que acredita em mim, vai fazer obras maiores. Eu não sei você, mas eu ainda não ressuscitei ninguém. Eu já orei por pessoas que foram curadas instantaneamente, mas também já orei por pessoas que morreram no outro dia. Oração. Mas eu sei de uma coisa, não sou eu que faz a palavra funcionar, é Deus que faz o sinal acontecer. O meu negócio é crer, o seu negócio é crer que aquele que nos chamou é aquele que nos capacita. Se prepare, Deus está fazendo algo grande dentro de você. Pessoas vão olhar para você e vão começar a se escorar em você e dizer, cara, tu é um apoio bom, irmã, tu é uma pessoa tão boa, eu gosto de estar perto de você. E vai começar a favor de homens chegando para você por causa do favor divino. Eu sei que vai acontecer. É palavra de Deus, não é palavra de Cláudio. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Talvez alguma momento da vida a gente pergunte, quem é esse Jesus que o Reinhard Bunke falou e num culto 1 milhão de africanos aceitaram Jesus? Chegou um culto de 2 milhões. Já imaginou isso? 2 milhões e 300 mil pessoas são a Recife e região metropolitana. Num culto. As ministrações das cruzadas desse homem de Deus eram poderosas, não só de efeitos, mas até de equipamento. O equipamento de som digital a ponto da pessoa lá, na última fileira desses milhões, ouvir tanto quanto a pessoa que estava na frente do palco. Ele começou crendo que Deus chamou ele para lá. E ele foi procurar o carro de som, carros de apoio, coisas de suporte no ferro velho. Quando Deus disse para ele, ô menino, o que é isso aí? Está indo para onde? Não, estou indo para o ferro velho fazer aquilo que o Senhor me chamou, porque eu não tenho dinheiro. Ele fez, quem disse a você que as coisas que eu estou dando para você fazer está aí no ferro velho? Comece a ver o novo. Isso fala alguma coisa para você?
Algo grande que Deus colocou em você, a capacidade de dar resultado, Deus colocou em você. A capacidade de dar certo, Deus colocou em você. Não procura no lixo o que Deus colocou no ouro. Eu estou tentando ler os versículos, mas eu vou seguir o Espírito. Deus rompeu algo aqui nessa igreja. Hoje começa uma temporada diferenciada na sua vida. Eu estou dizendo nessa igreja, templo, local que vai se reformar, vai dar tudo certo, vai se encaminhar. Mas eu estou dizendo você, igreja. Deus está reformando você por dentro, porque Ele está construindo algo grande. Se deixe moldar. A gente costuma cantar que é abençoado aqui, né? Que vai pisar em terras que ninguém jamais pisou. Ver e ouvir e falar coisas que ninguém jamais falou. Coisas que está reservado para você dizer. Deus quer romper com paradigmas. Deus quer os sofismas, pensamentos, fortalezas que se levantaram em você por uma tradição, por uma cultura, por um ambiente contrário, sejam arrebentados pelo jugo da palavra. A palavra de Deus é também martelo que esmiuça a rocha. A penha que ele diz ali no texto é rocha dura, rocha maciça. Se a palavra é poderosa para quebrar um monte de uma rocha, o que é uma circunstância natural contra o Deus que criou todas as coisas? Deus criou a lei da física, Deus criou a semântica, toda ela, tudo que existe, tudo que vai ainda acontecer, porque você vai ser o canal de fazer essa coisa aparecer. Foi Deus quem já fez. Foi Deus quem te deu a capacidade. Sabe, amados, eu fico brincando com o André que está aí trabalhando numa fornecedora, só não vou falar o nome porque não vai sair o jabá, né? Mas vai sair a minha moto elétrica de 3.500 cilindradas. Quero nem saber como eles vão fazer. E André vai dizer, pastor, chegou, e a gente pagar à vista. Mas, amados, veja só, Deus pode fazer com que, olha, Daniel já falou que no final dos dias, a inteligência e o conhecimento se multiplicaria. Se vai se multiplicar no mundo lá fora, e você? Vai ficar esperando Elon Musk? Ou você tem algo de potencial que ninguém jamais ouviu falar? Ou você consegue fazer um serviço que todo mundo pensa que só pode ser aquela fábrica, mas você consegue de um jeito caseiro fazer melhor? E porque você consegue de um jeito melhor, você vai patentear. Deixa eu dizer, patenteia logo isso aí. Porque tem gente de olho esperando ver a sua ideia sair. Eu me lembro que no final dos anos 2005, 2006, por aí, apareceu um programa de investimentos, acho que até antes, de 2003 em diante, começou aparecendo mega empresários que investiriam em boas ideias. E uma TV pegou isso, pegou esses empresários, reuniu num espaço e disse, nós vamos criar esse programa como se fosse um reality show. Serão anjos que investem. Olha que ideia. A pessoa nem crente era, mas disse que anjos que investem no ministério, no serviço dessas pessoas. E esses mega empresários chegavam para André e diziam, qual a tua ideia, André? A minha ideia é isso, e André apresentava o projeto, falava dos custos e a viabilização desse projeto acontecer, e esses homens iam negociar entre si. E aí, tu acha que vale quanto isso aqui? Vale tanto. E aí, o que é que você acha? A gente investe ou não investe? Investe. E eu trabalhei para uma pessoa que era desse jeito. Ele estava lá no interior de São Paulo, era um soldador, e chegou aqui em Pernambuco como empresário. E o homem tinha visto a empresa dele numa foto num site. Chegou lá, era algo caseiro, uma oficina caseira. Ele trabalhava muito bem, ele tinha bons clientes em São Paulo, mas só que para aqui, para Pernambuco, ele chegou para fazer coisas grandes. E só logo de cara, o cara foi buscar ele dizendo, eu estou aqui, está onde? Eu estou aqui no campo. Aí ele imaginou, está aqui com o carro, chegou do aeroporto, está aqui no carro esperando. O empresário estava pousando com um helicóptero no campo do lado da casa dele. Você acha que Deus abre portas só para quem não conhece? Deus só favorece um?
Então Deus seria mentiroso, perdão pela agressividade da palavra. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz também que Deus observa, por meio de Cristo, medidas de fé. É assim ou não é? Viu o que ele disse aqui? Homens, por que vocês são tímidos? Por causa da pequenez da fé de vocês, ou seja, uma fé pequena. E coisas grandes, por exemplo, aquele centurião que disse: Senhor, faça o seguinte, eu não sou nem digno que o Senhor vá lá em casa, mas se o Senhor mandar com uma palavra, meu servo vai ser curado. O que é que Jesus fala? Os textos da Bíblia falam que Jesus se admirou e disse: nem em toda a nação de Israel eu vi uma fé desse tipo. Isso já nos capacita e nos habilita a ser aqueles que podem ter uma grande fé, porque a gente não faz parte da comunidade física de Israel. Já somos uns ótimos candidatos a agradar a Deus em fé, porque nós somos aqueles que entraram no local dos ramos naturais e fomos enxertados pela fé. Isso conta muito. Então se prepara para que você consiga fazer coisas e ser o alvo do favor de Deus pela fé. Michele, os meninos vão crescer supridos pela fé. Jardel pode trabalhar, pode se aposentar, pode até abrir uma empresa para ele mesmo, pela fé. Mas a provisão vem do Senhor. O negócio é: eu consigo ativar esse favor e essa graça para a minha vida? Como? Pela fé. Acreditando que Deus está construindo algo maior por dentro para que eu consiga ver por fora. Aleluia. Malaquias 3. Amém, Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Três, 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, e ele está falando especificamente para o povo judeu, não sois consumidos. Por que ele estava falando isso? Porque o povo de Israel, nessa época, estava totalmente contrário à aliança que era perfeita em Deus, mesmo sendo uma velha aliança. E o versículo 7 diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Era a resposta de Deus para esse povo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E ele já dá aqui a sentença: vocês são amaldiçoados com maldição. Pessoas dizendo algo contrário, e o próprio Deus resistindo a essa nação, porque eles pecaram quebrando a aliança. Mas olha o remédio que Deus disse: faça o seguinte, converta-se, mude-se essa atitude e volte para mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E porque vocês vão fazer isso, eu vou te dar uma chance de você me desafiar. Faça prova disso. Me prove nisso aqui. Me obedeça nos meus princípios e me prove. Dizendo: Deus, eu ando na tua justiça, e aí? Cadê? Se prepara que Deus costuma responder essas perguntas. Agora prepara o coração, porque é coisa grande e se o coração estiver fraco, pifa a bomba. É melhor chamar Eduardo aí, que faz parte de elétrica, não sei o que, ver a instalação aí direitinho, para a gente dar 2 choques para ressuscitar. Mas ele diz: provai-me nisso, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir o quê? E não derramar sobre vós bênção,
Para pensar, e essa é a segunda vez que se fala de comportas ou janelas nos céus. A primeira vez que os céus abriu as comportas, até como que diz? Os abismos se romperam com muita água. E aconteceu o tal do dilúvio. E Deus está dizendo que vai derramar bênção sem medida pela mesma janela que ele derramou o dilúvio. Se eu me volto convertido para o Deus que está fazendo algo grande dentro de mim, pela fé, eu posso fazer prova dele nisso aqui. E olha o que ele garante. Já que você está vindo em fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 3, 6, né? Que Deus é galardoador daquele que o busca. Ele abre essa comporta, essa janela, que derramou o mesmo dilúvio. E eu não sei se você já leu sobre o dilúvio. Se não, procure lá. Cobriu-se os montes da terra. Deus quer derramar um tipo de bênção dessa forma, que para onde você for, em qualquer lugar da face da terra, a bênção do Senhor te acompanha. Já parou para pensar nisso? Amados, isso foi velha aliança. Deus está falando aqui para um povo da velha aliança, e em Cristo as promessas foram amplificadas e melhoradas, inclusive as da velha aliança. O que o crente Abraão recebeu como promessa, e o povo dele herdou como aliança eterna, por causa de Isaac, Cristo, o Filho, o herdeiro verdadeiro de todas as coisas, nos trouxe para algo maior. A gente tem a bênção do crente Abraão pela fé, e tem a bênção do Filho herdeiro. Se você não quer, traz para mim. Eu recebo. Quem foi que disse eu recebo aí? É nós. Lá em casa, na casa de Vinícius. Pode entregar lá. A gente está recebendo. Nós fomos abençoados com a bênção do crente Abraão por causa da fé. E fomos abençoados por meio de Cristo Jesus com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Aquilo que era suficientemente amplo para Abraão ficar riquíssimo aqui na terra, e aquilo que nos faz diante do universo reconhecidos como herdeiros junto com Cristo. Foi isso que chegou para mim e para você. É isso que Deus está construindo dentro de mim e de você. A certeza de que nós temos tudo nele. Algo grande de Deus está acontecendo na sua vida. Você precisa ouvir os trabalhadores. Deus está se movendo. E eu digo trabalhadores, os ministérios que chegam aqui na frente, amado. Deus está usando homens com ferramentas para construir algo dentro de você. A certeza da fé, porque quando se fala da palavra, fé vem pelo ouvir. Algo de Deus está entrando em você. E algo de Deus vai se levantar dentro de você, para que você viva à altura do seu Deus. Sabe a recompensa de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Não, Ananias, Azarias e Misael. Foi não se queimar e não ser morto mais pelo rei que eles envergonharam diante de uma situação. O rei disse, não vai não, eu vou aquecer 7 vezes mais. Adora, não adoro, adoro, não adoro. Ah, então vou matar. Pronto. Rei, é o seguinte, a gente não dobra o joelho para você, nem para a sua estátua. E se esse Deus que nós servimos quiser salvar, está salvo. Se não quiser, queimou. Seria a minha versão bíblica, tá? Diz, eu vou para o churrasco. De todo jeito eu entro no fogo. O que é que aconteceu? A firmeza da certeza de que algo foi implantado por dentro e que a aliança deles funcionava, fez com que eles não se queimassem, nem cheiro de fumaça. Tu acha que uma situação de hoje, de uma raiva, de qualquer coisa, vai te queimar? Nem está 7 vezes aquecida? Nem chegou a tentação até o sangue, né? Que assim a palavra fala. Junto com a tentação, pode ter certeza, está do lado dele o livramento. Junto com a complicação, está do lado dele. Ah, deixa eu dizer, se você olhar bem, às vezes não vai estar nem do lado dele, mas está dentro, do lado de dentro. Do seu lado de dentro. Porque Deus já colocou em você a solução. A gente precisa ter os olhos espirituais abertos. Para quê? Para que a gente consiga perceber, junto com todos os santos, porque tem alguém crente aí, você já viu que o ministério dele está funcionando?
está fluindo, é porque ele teve o seu entendimento aberto. Ele sabe que para onde ele vai, a provisão do Senhor vai. Ele sabe que para onde ele chegar, a bênção do Senhor está acompanhando ele, e as bênçãos estão correndo e estão alcançando ele. E ele vai pela fé. Deus está te chamando para viver uma semana poderosa, amado. Um final de semana. A semana ainda nem acabou. E Deus quer te fazer ter um lucro de meses. Eu sei do que eu estou dizendo. Deus pode vos fazer superabundar e te dar ampla suficiência em tudo e sempre. Tendo ampla suficiência em tudo e sempre. Amanhã faz parte do sempre? Então sempre. Mas amanhã vai ser tanto quanto eu creio. Aleluia. Se prepare para você derramar isso que você recebeu. Porque a bênção é grande demais para você manter. Vai se derramar para frente, para trás, para os lados, para a direita, esquerda, para todos os lados. E teus vizinhos vão ver. E você vai começar a buscar panela. Eita, pastor, o que é isso que você está fazendo? Uma enrolada? Não. Estou dizendo para você que Deus vai te prover de uma maneira tal que você vai precisar encher mais celeiros. Se você crer. Porque Deus ele não é pequenininho. Ele não faz medida pequena. Ah, mas Jesus falou, se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ela é bem pequenininha. O grão de mostarda é bem pequenininho. Tem alfinete por aí que a cabeça é maior do que esse grão. Mas presta atenção. O problema, a ênfase que Jesus estava dizendo não era no tamanho da fé. Era no resultado da fé. Se você conseguir crer ao ponto de fazer sua boca dizer algo, mesmo que isso seja pequeno aos seus olhos, como um grão de mostarda, você vai conseguir retirar montes de lugares. Era isso que Jesus estava dizendo. Agora imagina você baseado na palavra, crendo em tudo que está escrito para você, é o que você vai viver, é a sua cara, cada versículo está escrito seu nome, tem o endereço da tua casa, o teu número e teu CEP, teu CPF aqui na escritura, né? E você hoje está crendo, está entendendo. Então abra um sorriso nos seus lábios. Comece o seu dia de maneira diferenciada. Porque Deus é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, feriado, dia santo. Seja qual for o dia, Deus é Senhor sobre tudo isso. E Ele está construindo algo em você, para você ter um legado de fé. E hoje, como eu fui para esse sepultamento, pessoas deram testemunho da vida da irmã Naurinha. Um legado de fé. Um bastão foi passado pela fé. Sabe, essa igreja é da fé. Nós somos aqueles que creem na palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, 10. Para a gente encerrar. Glória a Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro façam algo. E aqui ela está dizendo, reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Que coisa boa essa analogia. Você vê que o centro de Vitória é um vale, certo? Você já olhou ao redor da cidade de Vitória cheia de montes? Pega esse texto aí para você. Os montes de Vitórias e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto para a glória do Senhor e memorial eterno. Memorial eterno. Memorial eterno. Memorial eterno. Como se o Deus que é fiel e não muda, não tivesse algo para fazer, para garantir. Ele além de ser eterno, a palavra dele não volta vazia, já está designada, vai prosperar. Ele ainda bota como memorial eterno diante dele. E isso vai acontecer na sua vida.
Memória é eterno que jamais será extinto. Isso me lembra outra situação de cemitério. O cemitério está assim de potencial, gente, que nem se expandiu, nem usou. E eu já ouvi tantos homens de Deus dizendo que um dia Deus deu uma visão, e principalmente a irmã Marta Pessoa, ela fala que numa Santa Ceia ela teve um arrebatamento no Senhor, e ela foi levada para um ambiente que saiu de uma adoração poderosa, como estava acontecendo aqui, e Deus levou ela lá para um cemitério. Ela disse: meu Deus do céu, eu estava numa igreja adorando, com uma alegria medonha, e o Senhor está me levando para o cemitério. Eu disse: olha, venha ver aqui o que pessoas, inclusive crentes, deixaram de ter. E ela disse que via para cada cova um monte de presentes que não foram abertos. E deu-se ao entender a ela que aquilo eram os potenciais e as capacidades que Deus deu para essas pessoas. Coisas que Deus queria que essas pessoas vivessem. Coisas que Deus queria que essas pessoas recebessem pela fé e vivessem à altura. E ela disse que via muitas coisas. E disse: mas por que eles não receberam? Porque alguns não criam. Alguns não tinham entendimento que podiam usar. Alguns não tinham entendimento que algo grande estava sendo suficiente para eles viverem uma vida melhor do que eles viveram. Alguns morreram antes do tempo, sem viver tudo que Deus chamou para viver. Deixa eu te advertir, não seja assim com você. Tudo que Deus separou para você, viva, abra, receba, pela fé. Viva à altura do seu chamamento. Vocês nasceram para viver as coisas excelentes. Enquanto não estiver vivendo a excelência, comece a abrir os pacotes, porque vai montar. Vai acontecer. Deus está levantando uma estrutura poderosa pela fé dentro de você. Agora se deixe construir. E sabe o que vai acontecer? Quando você tiver com a estrutura bem por dentro, Deus vai começar a liberar coisas por fora. E você vai ser bem servido das coisas que Deus tem para você viver. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Estamos encerrando. Eu creio que essa noite Deus construiu algo dentro de você. E eu não quero ser aquele que vai roubar aquilo que Deus instituiu dentro de você. Mas se prepare, comece a sonhar. Sabe, amados, a Bíblia diz que os velhos sonharão, mas isso não impede você que é mais novo do que eu sonhar. Chegue em casa, creia, ore e diga: Deus, me mostre. Você pode orar por isso. Pai, me mostre o meu chamamento. Me mostre a função que você quer no corpo. Porque eu não sei se eu sou perna, se eu sou boca, se eu sou olho, se eu sou mão, o que é que eu sou nesse corpo, Pai? Eu quero é funcionar. E aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, me faça aprender a usar esse potencial. Me faça usar com inteligência, com capacidade para louvor da Tua glória. E quando você dá a glória devida a Deus, se prepara. Ele vai te colocar em lugares excelentes. Amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos. E te damos graças pela Tua presença e pela Tua palavra. Cremos que algo grande e poderoso está por vir e está acontecendo por dentro, Pai. Uma estrutura que o Senhor está colocando de fortaleza, de segurança, de satisfação e de fé. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que se agrada na prosperidade do seu povo, Pai. E eu creio que porções espirituais, de pérolas de conhecimento foram liberadas aqui, Pai. E eu creio na palavra profética que vem sobre essa igreja. Um tempo de aceleração, de rompimento, de crescimento, de avanço, na área pessoal e ministerial, Pai. Eu creio nos meus irmãos tendo um final de semana poderoso na Tua presença. Um final de semana cheio de favor e de graça, de resultados esperados e inesperados. Porque o Senhor é o grande Deus das recompensas. Aquele que recompensa o homem segundo a sua boa vontade, Pai. E eu creio em uma noite de descanso, de renovo, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoados na prática da palavra e não saiam daqui sem abençoar.